Ontem, de madrugada, umas 3 e pouca, 2 e pouca da manhã, eu tive um insight muito legal do nada. Comecei a me perceber, assim, viajar na maionese, de que aquele papo, né, de propósito, né, de que eu vou fazer que eu vou me sentir muito feliz, que todo mundo fala, né, faça algo que você se sinta feliz de fazer, porque você vai ter que fazer alguma coisa nesse mundo, sabe? Trabalhar. Que saco, odeio. Mas a gente tem que fazer, né, alguma coisa. Tudo no cosmo tem função. E eu acredito, né, nessa minha autoavaliação de vida, que pra mim me foi muito apresentado, mas a gente não consegue enxergar, né, desde lá da infância. E tem muito a ver com a responsabilidade que você não quer assumir, porque é algo, quando você descobre mais ou menos o seu caminho, é uma puta responsabilidade. Nunca é algo pequeno. Assim, e não compare de impacto, mas quando você vai descobrindo a sua praia mesmo, você vê que você vai ter uma responsabilidade grande e geralmente por outras pessoas, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha autopercepção, do que era a minha praia e do que é realmente a minha praia, que eu curto. Hoje eu percebo que eu curto fazer isso. E tem muito a ver, gente, com psicologia, né? Mente humana, consciência, expansão da consciência. E eu não sabia, velho. Mas desde a infância me apareceu, né? A minha naturalidade de fazer isso com os outros. E os outros falando que eu tinha essa naturalidade. Então, desde a infância, eu sempre fui uma pessoa muito capaz de conversação adulta. Não é aquela pessoa que diz na infância que queria ser adulta. Não, não é isso. Eu não queria ser adulto na infância. Eu tinha maturidade psíquica muito jovem já. Porque eu sempre ficava observando as conversas, os padrões. Eu também tinha minhas reflexões desde novo e eu não percebia isso, sabe? Então as pessoas, né? Eu tô falando isso aqui quando eu fui criado, né? Assim, rodeado de muita gente mais velha que eu não tinha muita infância na rua brincando assim com muita criança, né? E sabe, a vivência, né? Minha família nunca me escondeu nada no sentido do que é o mundo, né? A parte ruim dele, vamos dizer, né? As partes difíceis, sempre fui bem consciente sobre essas coisas. Mas enfim, quando eu tinha assim 8, 9, 10 anos ali, as pessoas falavam, nossa, ele é muito esperto para a idade dele, mas não esperto de que eu era inteligente para essas coisas, não. De, como eu falei, de conversação, de maturidade, de argumentação, de entender o ponto de vista, trazer pontos de vista maduros sobre assuntos complexos, de, sabe? Todos esses problemas que rodeiam uma vida, relacionamento, existenciais, morte, né? Todas essas coisas sempre estavam muito em mim e eu não percebia. Aí, com 12 para 13, 14 anos ali, eu comecei a me envolver com drogas, né? Comecei a me envolver com a pista, com a rua, de novo. Com 13, 14 anos, não tava ficando com as menininhas de 13, 14 anos. Tava ficando com menina de 20 anos, 18, 19 anos. Por quê? Amigos nessa mesma idade. E não porque eu tentava me conectar com eles. Não era aquele, sabe, às vezes tem os caixa baixa, que eles ficam na volta tentando aprender com os, mas não, eu não tava tentando aprender nada com ninguém. Eu era eu e eu era bem quisto por esses mais velhos e pelas mulheres também, né? Então, de novo ali, e sempre por causa do meu papo, sempre pela minha visão. Nunca abri um livro de psicologia nessa época, não sabia porra nenhuma. E por isso que eu falo, né? Às vezes as pessoas vêm falar, né? Sobre ter diploma. Eu falo, velho, eu me formei na psicologia da biqueira, do boteco, da rua, do, do mendigo, do depressivo. Esse, eu entendia
as visões de mundo dessas pessoas. E depois, né, eu ia pro outro mundo, o mundo dos adultos, e eu, sabe, triunfava muito nesses dois mundos, nessas cosmos, visões de cada pessoa. E aí eu fui evoluindo, né? E ali com 16 para 17 eu já tava muito avançado mentalmente. Muito, 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 assim. A ponto de pessoas 30, 35, 40, 50 anos pararem para me ouvir. Eu já não tava mais, sabe, ouvindo os outros. Os outros me ouviam. É óbvio, sempre me corrigindo, muitas coisas eu falho, né? Não sou o mestre da sabedoria, nem nada disso. Mas já acontecia esse tipo de coisa. E nessa época ali dos 16 para os 18 anos, eu comecei a ouvir, cara, tu tem muito dom para conversar com as pessoas, ajudar as pessoas a se entender, sabe? E eu, nada a ver, meu, nada a ver. Bagulho é pegar umas minas, ganhar dinheiro, pá. Nada a ver. E eu fui com esse de dinheiro e pegar as minas até uns meses atrás, tá? Até uns meses atrás. Depois dos 18 anos ali, com 18 anos eu abri meu primeiro livro. Charles Bukowski, né? Alcoólatra, viciado em prostituta, grande escritor, fértil na imaginação erótica, perfeito, né? Ali eu comecei a me aprimorar intelectualmente. Aí eu virei um monstro, porque eu tinha a malícia, sagacidade de pista, né? Droga, pum, sabe? Crime, essas coisas que são pesadas. Já vi, já pá. E agora junto com os livros, intelectualidade, né? Com 18 começou isso aí. Fui avançando, aí tá, tive meus projetos, tentei coisa de e-commerce, tentei coisa. Só que nesses intervalos de trabalho que eu tentava fazer que não tinham a ver com isso que já tava na minha cara desde lá da minha infância, né? Que é conversar com as pessoas, velho. Que é tentar entender o outro enquanto eu tô tentando me entender também, tá ligado? Essa troca mútua de conhecimento, né? Que eu aprendo muito no diálogo com as pessoas. Enfim, a minha vida sempre me trouxe pessoas que do nada sentam do meu lado e já começam a falar da vida. Ah, isso e aquilo, isso e aquilo. E sabe, eu ouço, eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto. Começou de novo o papo. Cara, tu tinha que fazer psicologia. E aí, eu já um pouquinho mais avançado, 18 ali para 19 para 20 anos, já tinha lido o que meus 10, 15, né, 20 livros já. Já na minha cabeça já estava firmado. Pô, se um dia eu fosse fazer uma faculdade, eu faria uma faculdade de psicologia. Né? Já estava falando isso para os outros. Porque eu já estava percebendo, muita gente se abre para mim, né? E eu sou aquela pessoa, eu chego em qualquer lugar, sozinho. Eu me sento já, pum, papá, não, senta aí. Já faço muita amizade fácil. Não, não tenho medo de chegar em nenhum lugar sozinho, desconhecido. Eu sei que onde eu chegar, eu consigo desenrolar, porque eu tenho essa capacidade, né? Então tá. Aí agora, né, com 22 anos, ano passado que me aconteceu o meu processo alquímico, que pum, e agora eu tô fazendo isso, né, que é trazer meus pensamentos, trazer minhas visões, e pessoas de vez em quando, né, da internet me chamam para trocar uma ideia, tudo mais, e agora muito mais na realidade, as pessoas estão cada vez me ouvindo mais, e cada vez mais eu entrando na cabeça delas e, sabe, fazendo um desbloqueio, ligando uma coisa lá que ela não conseguia ver, mostrando uma sombra dela, iluminando alguma coisa, ajudando ela a se iluminar algo dentro dela ali. Pum! Foi muito mais feliz. Me dá prazer, sabe? Eu acho que ficou inconsciente essa visão clara pra mim de que, cara, tu tem uma capacidade de ajuda psicológica para as pessoas, né?
a capacidade de você entende bastante da realidade, você tem a capacidade de passar boas notícias, boas mensagens, pontos de vistas, né? Que às vezes pode mexer numa reflexão de alguém ali e trazer uma luz. E isso ficou inconsciente de que eu entender isso por muito tempo, mas desde a infância me acompanhava. Então para mim ficou claro, ó, às vezes o nosso dom, um propósito, que seja o que você quiser, dharma que você queira atribuir isso, às vezes está desde lá da infância, né? Ou já tá te acompanhando faz muito tempo. Falta você ter a consciência de que, pô, é isso mesmo. E aí você mergulha. Pum, aí você agora, pô, entendi. Vou praticar. Agora junta talento, dom com disciplina, esforço, velho. Não significa que, né, ser um novo Sigmund Freud, né, ser um Yang da vida aí, entre outros, um Sócrates filosófico, não. Mas significa sim um prazer de realização profissional, né, de função no cosmos. Então, ficou aqui minha reflexão um pouco longa, mas eu acho que vale a pena você também ter essa revisão na sua vida, né, de coisas que você ouviu outros falar, que você se percebeu. Acho que todo mundo aí consegue extrair algo de sentido, caso você, né, ainda esteja num sentido existencial de dinheiro, de juntar para comprar uma casa, um carro, sabe? Vale a pena aí a autorreflexão, o autoconhecimento.